Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os anfíbios, que a gente teve uma aula anterior aí falando sobre os peixes. E agora dando a continuidade do estudo dos grupos dos animais, dos vertebrados, né? Agora falando sobre os anfíbios. Relembrando aí que os peixes tinham vida estritamente aquáticas, né? Obrigatoriamente vivem dentro da água. Agora os anfíbios vão ser um pouquinho diferente. São seres que vão estar entre a transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Daí o nome deles como anfíbios. Ou seja, o que significa isso? Anfi significa dois ou duas e bio significa vida. Então eles vão apresentar duas vidas, duas fases, né, diferentes. Sendo a fase inicial da vida, obrigatoriamente se passa dentro da água, com uma fase larval. E a fase adulta, eles vão viver em ambiente terrestre, porém úmido. As características gerais dos anfíbios, né? Então, como eu disse, eles apresentam vida dupla, são seres de transição entre o meio aquático e o meio terrestre, vão viver em lugares úmidos e sombreados, sofrem metamorfose, ou seja, eles vão se transformar de larva para o adulto, né? Uma transformação aí bem grande, né? da estrutura corporal, chamada de metamorfose. E a fase larval é chamado, ou a larva, né, vamos dizer assim, chamamos de girino. Eles vão apresentar uma pele permeável, úmida, sem escamas, com glândulas lubrificantes e bem irrigada por vasos sanguíneos. Por apresentar essa pele com essas características, eles têm que viver obrigatoriamente em local úmido e sombreado, porque senão eles perderiam a água para o ambiente e morreriam dessecados. A pele tem que ser úmida e bem lubrificada para estar facilitando as trocas gasosas aí através dos vasos sanguíneos que vão estar nessa pele aí, vai ser bastante vascularizada, né, porque eles vão fazer respiração cutânea, né? Na fase larval eles respiram, né, por brânquias, tá? Então eles possuem respiração branquial na fase larval e na fase adulta eles vão fazer respiração pulmonar, né, através dos pulmões. Porém, esses pulmões não são tão bem desenvolvidos e eles têm que complementar essa respiração através da pele. Então, eles vão fazer respiração cutânea também na fase adulta. Então, fase larval, respiração branquial. Fase adulta, respiração pulmonar e cutânea. Eles vão ser carnívoros, né, ou mais correto chamar de insetívoros, porque se alimentam basicamente de insetos, tá? Eles apresentam um coração aí com 3 cavidades, onde são 2 átrios e um ventrículo, e vai ocorrer no caso do coração a mistura de sangue venoso e sangue arterial, tá? Diferente aí dos peixes. Eles são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura corporal deles vai estar variando de acordo com a temperatura ambiental, tá? É bem interessante que se a temperatura do ambiente subir gradativamente, eles não percebem essa alteração. Se, por exemplo, for colocar um sapo, né, um exemplo, se colocar um sapo dentro de uma água, ligar o fogo e essa água for subindo a temperatura, ele não vai sair de dentro da água, ele vai ficar ali dentro, né, até alguém tirar ele, né? Se não tirar, ele acabaria morrendo sem sentir que teve a mudança de temperatura. Tá? Então, por esse fato, eles são chamados de pecilotérmicos. Eles vão apresentar glândulas, né? A maioria dos casos vão apresentar glândulas venenosas, tá? Porém, eles não são peçonhentos, né? Tem uma diferença entre um ser venenoso e ser peçonhento. Ser venenoso é um ser que tem o veneno, porém ele não vai lá inocular esse veneno em alguém, ele não morde alguém para passar, tá? Que nem as serpentes são peçonhentas, porque além de possuir o veneno, a bolsa de veneno, eles inoculam, eles aplicam esse veneno com as presas, tá? No caso, os sapos, rãs e pererecas vão ser venenosos, vão ter esse veneno no corpo dele, e se alguém for morder ele, vai estar se dando mal, né? Vai estar ingerindo, no caso, o veneno. Porém, algumas cobras são imunes a esses venenos e conseguem se alimentar dos anfíbios tranquilamente. A reprodução dos anfíbios é sexuada, a fecundação vai ser sempre em meio externo, tá? Dentro da água, tá? E vai passar por desenvolvimento indireto, ou seja, vai passar por a fase larval ou pela fase de girinos. Eles são ovíparos, ou seja, eles põem ovos.
Os anfíbios são divididos em 3 classes, né? A classe dos anuros, os urodelos e a classe dos ápodes. Aqui está os anuros, né? Que seria o sapo, rã e perereca. Quais são as características dos anuros? Eles são sem caudas e com patas, ou seja, eles não possuem cauda e possuem patas, tá? Eles possuem cabeça, tronco e membros desenvolvidos. Os exemplos mais comuns, os exemplos aqui, o sapo, rã e a perereca. Os urodelos, né, eles possuem cauda e patas e possuem um tronco bem compridão, tá? E são exemplo aqui as salamandras, né, e o tritão, os tritões, né, que são no caso exemplos de urodelos. Os ápodes, eles, assim como o nome diz, a é não e podos é pé, eles não possuem patas, então também não vão possuir caudas, tá? Eles vão possuir um corpo alongado e cilíndrico. E um exemplo aqui é a cobra cega ou cecília, tá? Não são cobras, tá, pessoal? É só um nome análogo, tá? Porém não são cobras, são anfíbios. Aqui está um esqueleto, né, de um anfíbio tirado, mostrando aqui todos os seus ossos, suas articulações. Isso aqui é uma micrografia da pele de uma rã cortada, né, mostrando aí as células, tá? Essa aqui seria a vista ventral do corpo de uma rã, mostrando aqui os 4 membros, né, e os dedos, 5 nos membros posteriores e 4 nos membros anteriores, que vão ser unidos por membranas interdigitais. Essas membranas interdigitais aí vão facilitar eles a se locomoverem dentro da água. Então eles vão estar funcionando como se fossem uns pés de pato aí, para facilitar esse peixe nade esse anfíbio nade aí dentro da água. Aqui é o girino de uma salamandra, né, um pouquinho diferente de um girino de sapos. Aqui nós podemos ver aqui as guelras, né, onde as guelras, as brânquias, onde são feitas trocas gasosas, tá? E já está bem desenvolvido, já está passando por metamorfose, já está desenvolvendo aqui, no caso a gente pode ver as patas desse animal. Aqui o sapo, né, dando uma namoradinha, tá? No caso o macho e a fêmea, tá? Importante salientar que eles não fazem cópula, eles não têm fecundação interna, então o sapo não tem um pênis que vai ser introduzido numa vagina, tá? Mas por que então, professor, que o sapinho está abraçando a sapinha por trás aqui? O sapo abraça a fêmea por trás e aperta a sua barriga, porque com esse apertar vai estar ajudando ela a botar os ovos, né? E quando saem os ovos, o sapo está aqui já jogando sobre eles o seu espermatozoide, onde vai estar fazendo a fecundação aí no meio externo, né, dentro da água. Aqui são os ovos desses sapos, né? Aqui botaram aqui possivelmente de uma perereca, né, que botou, geralmente as pererecas botam em folhas aqui dentro da água, né, no meio aquático. E aqui já são os girinos, né, que acabaram de eclodir aqui, tá? Que são as larvas desses anfíbios, né? Aqui eu tenho um ovo, aqui o girino, tá se desenvolvendo, passando pela metamorfose, né? A gente vê que ele vai aumentando o seu tamanho, de repente começa a surgir as patas, tá? A cauda vai diminuindo, tá? E até no final não vai ter mais cauda, no caso aqui desse sapo, né? O importante, é bem legal entender uma coisa, eles não perdem a cauda não cai, não é solta, tá? Essa cauda vai ser toda reaproveitada, as células dessa cauda vão ser destruídas pelas células do corpo desse animal e vão ser reaproveitadas, né, a matéria dela para estar produzindo as patas. Esse processo aí de comer, que o corpo dele come literalmente, a cauda é chamada de autofagia, né? Eles comem as próprias células do corpo e vão usar a energia e a matéria, né, dessas células para produzir as células das patas. Então é interessante saber isso aí, processo chamado de autofagia. Muito bem, aqui tem umas sugestões de pesquisa para vocês, para pesquisar qualquer coisa voltada à biologia, né, às ciências.
aqui o site da Animal Show, da Biomania, do site da Só Biologia, no meu blog aqui, professorrodrigojimenez.blogspot.com.br. As videoaulas estão todas no meu canal no YouTube, né? No canal Rodrigo Jimenez Vila. Também elas são postadas aí no meu Facebook, na minha fanpage, professor Rodrigo Jimenez Vila, e também no meu canal pessoal aí no Facebook. Bons estudos e espero que esteja tirado algumas dúvidas de vocês aí essa videoaula. E até a próxima videoaula. Até mais.